Vai, faze tudo o quanto está no seu coração, pois o Senhor é contigo. Seria gostoso ouvir essa palavra, né? Ainda mais vindo de um profeta bastante famoso, bem conceituado, como é o caso do profeta Natã. Natã diz essas palavras para o rei Davi. Davi, de fato, era muito bem sucedido em tudo o que ele estava fazendo até aquele momento. Ele tinha derrotado muitos exércitos, ele tinha derrotado os filisteus, ele tinha conseguido trazer a arca da aliança de volta para a terra. E no caso, ele leva a arca, inclusive, para Jerusalém. Então, de repente, o próprio Davi tem um desejo que parece até ser justo. Ele diz: olha, eu moro numa casa de cedro enquanto a arca do Senhor fica lá numa tenda. Eu quero construir uma casa digna da arca do Senhor. Quando ele diz isso, Natã responde: olha, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Deve ser gostoso ouvir isso, né? Pode fazer qualquer coisa porque o Senhor é contigo. Mas se alguém te disser isso, suspeite. Nós precisamos sim, por mais que buscamos aprender de Deus, por mais que buscamos conhecer coisas boas, mas é sempre importante guardarmos uma reserva de suspeita, não nos acharmos sábios excessivamente aos nossos olhos, ou termos cuidado quando as pessoas também nos bajulam desse jeito. Ora, Natã era de fato um profeta muito respeitado, mas o texto diz que naquela noite veio a palavra do Senhor para Natã, dizendo, daí tem um texto, continua no capítulo 5, 6, no versículo 5, 6 e vai embora. E na verdade Deus não queria que Davi construísse uma casa para a arca, ou um templo. Mas foi interessante. Natã, aquele profeta tão sábio, se deixou enganar pelos seus olhos. Ele viu e achou: Davi é tão bem sucedido que tudo que ele fizer, Deus estará com ele. Mas ele esqueceu de combinar com Deus qual era de fato a vontade de Deus. Então, esse é um convite que a Bíblia faz para a gente. A gente se aprimora em buscar conhecer a vontade de Deus, mas mesmo assim é preciso continuar buscando, desenvolvendo o nosso conhecimento de Deus, porque as situações mudam, a vida muda e às vezes, curiosamente, o que parece ser certo, parecia ser certo, que o ideal seria que se construísse um templo, agora que o povo encontrava maior estabilidade, mas Deus tinha outros planos. Então é importante a gente guardar uma suspeita, guardarmos esse... Não é que a gente tem que ter caraminholas na cabeça, mas a gente deve sim ter esse respeito para com a verdade, para com a avaliação sincera de cada situação, de cada momento, para não nos deixarmos enganar. Esse cheque em branco, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Esse cheque em branco, Deus não passa para ninguém. É sempre importante a gente buscar conhecer a vontade dele para a nossa vida. Então, se alguém se diz muito ungido ou cheio do conhecimento e da vontade de Deus, a gente sempre tem que ter algum cuidado. De qualquer modo, deixo para você um grande abraço e o meu desejo de que você tenha muita paz. Do Pastor Pedro e da Igreja Metodista na Lapa, um abraço para você.